Então, eu vou continuar aqui com a minha dopamina, a criatividade e a loucura. E vou repassar com vocês o meu plano de voo, porque a gente, numa primeira parte, teve criatividade e loucura, a proeminência e controle. Lembrar que proeminência é a importância que a gente dá, é quando algo da realidade salta aos nossos olhos. A inibição latente eu começo hoje. Então, vou passando com vocês, né? É, a, eu tinha essa frase maravilhosa, né? A criatividade é o poder de conectar o desconectado, descobrir coisas novas. Então, aqui. O que é inibição latente, né? É ela que nos dá a condição de ignorar, na verdade, a realidade que não tem muita importância. É preciso a gente dar conta de separar o essencial do secundário, do desnecessário, senão a gente fica louco olhando tudo, 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 né? E aí, a gente, deixa eu baixar aqui, de novo, com essa ideia do. Eu estou só mudando aqui, gente, a minha. Quando nós vemos algo pela primeira vez, a gente é inundado de perguntas, né, para definir aquilo, isso é importante ou não. Isso é a lei da proeminência, gente. Proeminente, o que é importante. Então, primeira coisa, a gente foi apresentado a uma realidade nova, isso é importante ou não? E dessa resposta que a gente consegue dar, e essa resposta depende, doutor Simon, da nossa infância, do nosso arcabouço já interpretativo. É a partir dela que a gente se organiza e se posiciona. O que eu vou fazer? Né? E aí, a grande questão, né? Se a gente consegue tomar uma decisão que seja dentro de uma justa medida de ação ou inércia. Vou fazer ou vou parar? Gente, pensa, é como dirigir um carro. Vou acelerar, vou brecar o carro. De acordo com o que eu estou vendo lá. Tem buraco ou não tem buraco? Então, em cada situação. Luciene, Então, queria fazer só uma colocação. Olha só. claro. E aí, Uhum. Simon, olha que interessante. Tem uma regiãozinha no nosso cérebro chamado córtex entorrinal. Ele fica bem pertinho do hipocampo, do giro parahipocampal e da amígdala. E é nessa região do córtex entorrinal que, quando a gente olha uma informação, é ele que fica nos avisando: isso é novo ou conhecido? Isso é novo ou conhecido? E geralmente, quando é desconhecido, ele aciona a amígdala, ele desperta a amígdala. Ó, é desconhecido. É muito Aham. interessante de mencionar, né, gente? Assim, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Isso me assusta ou me atrai, né? Aí já é toda a nossa repercussão histórica e um monte de contexto e tudo mais. Mas é muito interessante a gente imaginar as estruturas cerebrais, assim, brilhando lá Uhum. no cérebro na hora que as coisas acontecem, não é? Não sei, me fascinam essas coisas. E aí a gente lança mão aos significados, que é o aprendizado que a gente faz com os adultos. Então, se alguém diz barata é perigoso, e aí eu vejo um inseto parecido com a barata, que nem é barata, eu já tenho, é novo? É, mas eu tenho um significado. E aí Próximo. vai, né, a Uhum. questão da repetição, da prisão. Uhum. Simon, quando você quiser falar, só, tá? É, aí, esse comentário feito pelo autor, né, talvez exista um caos em nossa mente que precisa ser domado pelas partes mais lógicas do cérebro. Veja bem, então a gente já sabe disso. Essa parte que a gente pensou, mesmo do circuito curto, né? Mas há tesouros também no não racional. Então nós estamos aqui o tempo todo falando, né, de uma ponta a outra. Por exemplo, a escrita criativa. A escrita criativa é a gente desligar o sensor interior e manda ver, deixa sair, brainstorming, né? E aí, ele coloca: se as coisas que saírem do seu inconsciente, porque você não está regulando, ressoarem no inconsciente dos seus leitores, a sua história irá tocá-los fundo. Então, aqui nós estamos falando de arte já, que é algo que
passa pela razão, mas vai além. A gente não sabe por quê, mas qual é o efeito de um ato artístico? Ele toca algo na pessoa, algo que te tocou, toca na pessoa. E isso é sem raciocínio. Então, tem um valor também. Tá. Agora, a gente falou da proeminência, falamos da inibição, e agora a gente vai falar da tangencialidade. Gente, tangencialidade, concordem comigo, que é a cara da nossa era. Quando estamos muito empolgados, nossos pensamentos ficam acelerados e podem ser expressos de maneira mais ou menos desorganizada. Podem, né? Em um tipo de locução errática, né? As coisas trocadas, tudo para um rumo, sem previsibilidade. É isso que é chamado de tangencialidade. O falante salta de um pensamento a outro. Parece que nós estamos no século XXI, né? É nesse momento que a dopamina do desejo ganha impulso na comunicação e supera a abordagem mais lógica da dopamina do controle. Então, a gente fica pulando feito pipoca e não deixa de ser. Eu acho legal nos desenhos animados, gente. A gente não mostra assim, quando alguém se anima muito, vamos, 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 né? A gente tem aqueles íconezinhos que a gente manda, esse pular, 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 é quase pula para fazer, pula para o futuro, haja. Porém, Dos... né? Oi, tangencialidade é aquele que tange, não é que vai, né? Ele é muito amplo, ele é muito despedaçado. É, como é que a gente diria assim? Ele explode, mas tem o seu uso. Sim. E eu fiquei pensando também no ato falho. É como se o ato falho também, essa frase final aí, né? Supera a abordagem mais lógica da dopamina de controle. Como se um Sim. ato falho também desse uma, Pulada né? fora. Ele dá uma pulada fora. Ele É, pula para fora do é. cesto. E Muito não foi bem. fora, assim, não foi fora de contexto, entendeu? Era naquele momento mesmo que tinha que sair, né? Ah, muito bem lembrado, porque o ato falho, e eu gosto muito do nome ato revelador, ele, na verdade, revelou algo daquela cena que estava escondido, então faz parte. Muito bem, Rejane. Quer dizer, é essa tangencialidade que parece que não faz parte, mas faz ainda mais. Está Uhum. dentro mais ainda. Pula, pula, pula para fora, mas está dentro, dentro, dentro. Beleza. Agora, veja bem, assim como portadores de doenças mentais, aqui de novo a gente vai aproximar a ideia da loucura e da criatividade. Com a própria esquizofrenia, pessoas criativas, como artistas, poetas, cientistas e matemáticos, e etc., né, gente? Cozinheiros, todo mundo pode ser um faxineiro, uma faxineira pode ser super criativo. Elas vivenciam pensamentos livres. A ideia livre. Se é livre, é porque não está conectado com alguma coisa. O pensamento criativo exige que abandonemos as interpretações convencionais do mundo. Olha aí entra toda a questão da política também, né? Do conservador, do que vai à frente, do que quer ficar, para ver as coisas de maneira totalmente nova. A criatividade é inventar conceitos e coisas inéditas, sim, mas também é desorganizar, é tirar ou acrescentar ao vigente para fazer nascer o novo, é mudar um modo de existir. Gente, então não vamos nos esquecer que inventar algo tem o lado destrutivo. Eu estou destruindo do jeito que é e agora estou propondo de outra maneira. Tá, não necessariamente eu vou desorganizar, às vezes eu acrescento, mas é uma nova formatação, de qualquer maneira. Se eu tirei, se eu pus, se eu inverti, se eu fiz reconexões que virou outra coisa, agora, quebrar os modelos preconcebidos de realidade. Olha a letrinha que eu escolhi para modelos. Agora vocês vão cansar, porque nós vamos fazer uma viagem pelos modelos, essa ideia de modelo. O que é isso? Nesse momento, é muito importante a gente entender o que é modelo. Olha lá o modelo do leãozinho, né? O que são modelos? E por que a gente constrói modelos? São muito importantes, gente. Modelo é muito importante.
A gente vive no mundo perceptivo dos 5 sentidos: paladar, tato, cheiro, audição, visão, percepção. Percepção sensorial, como a gente diz, né? Mas também a gente vive num mundo não perceptível que está além desses 5 sentidos, o mundo abstrato. À medida que vão se afastando as coisas materiais, ó, lá no começo, a Regiane falou disso, lembra de olhar o que está perto e olhar o que está longe. O que está perto é sensorial. Não diz, mas à medida que a gente vai se afastando desses materiais, desse corpo da sensorialidade, os objetos que estão no espaço peripessoal, peri é perto, né? Esses objetos estão perto, que são os as moléculas do aqui e agora, e eu botei lá, junto ao corpo está escrito, né? Que é a serotonina, ocitocina, as endorfinas, os endocannabinoides, que são moléculas do aqui e agora, do aproveite, do viva o que está aqui perto de você, né? Então, voltando, à medida que a gente vai se afastando dessas posições, a nossa capacidade de perceber vai também diminuindo. E aí entra em ação a dopamina extrapessoal. Então, observa que eu botei em verde o que está próximo, em vermelho o que está longe. Vamos ver como que isso fica. Sim, porque quando vamos perdendo contato próximo, primeiramente, gente, agora pensa no corpo. A primeira coisa que a gente vai perdendo é o paladar. Paladar é o que está mais dentro da gente. Tato, pele, né? À medida que vai se afastando desse objeto que eu não posso pôr na boca, que eu não posso tocar, né? Aí ele afasta mais ainda, não posso nem cheirar, porque cheirar, eu dou conta de cheirar se eu não tocar. Aí ele vai mais longe, eu ouço, mas aí eu paro de ouvir. E mais longe ainda, eu paro de ver. Porém, nesse momento, tudo pode ficar bastante interessante. Como podemos perceber algo tão distante que nem sequer podemos vê-lo? Olha que verdadeira, para mim isso é uma poesia. Como é que a gente pode? Se afastou do nosso corpo, se afastou dos 5 sentidos, foi perdendo contato, até o último. Eu olhei aquele pontinho lá, desapareceu, acabou. Pronto. Não tem mais nada no mundo perceptual, sensorial. Aí a gente pode enxergar abstratamente. Olha que coisa linda! Usando a nossa imaginação. Vamos imaginar, mas imaginar o que a gente conhece, né? Então, voltando à pergunta, o que são modelos? O que são modelos? São um conhecimento que temos que pode ser reutilizado. Modelo é conhecimento. São justamente representações imaginárias do mundo criadas por nós para melhor compreendê-los. Então, modelos são representações do mundo que a gente tem. Tá. Os modelos são uma forma de inibição latente. Estão lembrados que inibição latente é uma maneira da gente diminuir o impacto da realidade. A gente limita. Ó, é só isso aqui. Não é mais nada. Então, aí, Simon, a gente pode pensar que a inflexibilidade cognitiva, né, é isso, não é? É uma limitação. Eu conheço isso aqui, eu não sei o que está acima, não sei o que está de lado, eu não vejo outra coisa, é só isso aqui. Então, modelo é isso, queira ou não queira. Um modelo, ele é o quadradinho ali, ele é aquilo, ele não é outra coisa. Por quê? Porque o modelo só contém elementos que o construtor julga essenciais. Então, qual é o meu modelo de uma dona de casa? Ah, ela tem que saber cozinhar. A outra, então, outros detalhes são descartados, por isso a inibição latente. Isso torna o mundo mais fácil de entender para que mais tarde seja possível imaginar diversas formas de manipulá-lo de modo a obter o máximo benefício. Estamos nós aí na dopamina. A elaboração de modelos não é algo consciente. O cérebro constrói modelos automaticamente. E tem pesquisas lindas mostrando como os bebês, já nos primeiros dias de vida extrauterina, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, constroem modelos para dizer, isso é isso, né? E está dizendo que esses modelos, durante o dia, da nossa percepção,
atualiza à medida que aprendemos outras coisas. À noite, pelo sono, a gente sabe disso hoje, né? De novo, os modelos não se limitam a simplificar a nossa concepção do mundo. Então, nós já estamos sabendo. Se eles limitam, eles simplificam, mas eles são uma interpretação. Eles também nos permitem abstrair. Ou seja, a gente usa experiências específicas para criar regras gerais. Então, eu parto de. Eu invento uma realidade, gente, eu crio regras gerais, isso é assim. Aquela história que a Regiane falou, né? Por que não há encontro? Não, Simon, eles nem tomam café junto, eles não dão conta nem de tomar café junto. Então, porque cada um está nos seus modelos, cada um criou uma realidade que não cabe outra. E aí, a partir dessas regras gerais, né, podemos prever situações com as quais nunca nos deparamos antes e lidar com elas. Isso é precioso, gente. Poder prever situações. Agora, em excesso ou mal utilizado, é o que eu falo da neurose. O que é neurose? Neurose é a certeza de que aquilo de ruim e aquilo de bom que aconteceu na minha infância, que eu aprendi, continua para sempre. Aí eu me caso com aquela mulher que tem a voz rouca, porque a minha babá maravilhosa, que me amava, tinha a voz rouca. Então, a voz rouca é garantia de amor e felicidade. Ou a coisa ruim, né? Ah, o dia que eu tomei banho de piscina, eu quase afoguei, foi uma péssima experiência. Então, agora, para o resto da vida, piscina é ruim. Não. Então, prever situações é algo muito perigoso, porque, ao mesmo tempo, a gente olha a realidade, e a realidade está aqui, a gente prevê. Agora, não viaja na maionese demais, né? É a ideia de usar na justa medida, né? Uhum. Aí, olha o exemplo. Ao vermos um carro que não conhecemos, podemos rapidamente classificá-lo e saber o que tem que ser feito para dirigir. Por quê? Onde é que está a direção? Onde é que está o freio? Mais ou menos. Então, isso ajuda? Ajuda. Somos capazes de abstrações das mais triviais às mais cósmicas. Então, desde essa vidinha, né, de falar, fulano vai fazer isso. Não, ele nem vai falar. Ele nem vai fazer aquilo, mas eu já vi que ele vai fazer, até botar um, um foguete no espaço, né, gente? A Luciene, me veio história. muita palavra, e me veio muita palavra da expectativa, né? A expectativa baseada nos Hum, modelos, né? A gente faz a expectativa baseada nos modelos. absolutamente. E é tão Sim. bacana quando a gente dá conta, e aí vem um processo mesmo de amadurecimento, de análise, tudo, e a gente fala assim, puxa, eu estou dando conta de fazer expectativas para além daqueles modelos prévios, sabe? Assim, eu Isso, estou dando conta de isso. esperar algo melhor. Mudança, sabe aquela história, aquela, né? O ser humano tem resistência à mudança. Aí acontece alguma coisa, vai mudar. Ah, meu Deus. E aí tem aquela sensação de possibilidade, assim, vai mudar. E pode ser que seja para melhor. Então, isso é um salto, né? É um E salto para quem sabe, sempre pensou que mudança é um trem ruim, é uma coisa é, negativa, né? é libertador. E aí é essa ideia, quando a gente fala assim, gente, eu vou fazer de novo aquele prato, ou eu vou ler tal livro, vai ser difícil pra caramba. Talvez não seja. Não, mas sempre foi. Sempre foi. Ó, eu vou fazer tal coisa, vou fazer faxina na casa. Sempre foi muito difícil. Só porque sempre foi, vai ser hoje também, e aí a gente se surpreende. Então, olha o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de antíteses, né? E que a gente vai de uma até a outra a cada momento. Poder dizer, nossa, eu vou fazer faxina na casa. Pode ser muito difícil, como sempre foi, e pode ser diferente de qualquer coisa que eu tenha feito antes. Por que apaixonamento é tão importante? Porque é, quando a gente se apaixona, a pessoa tem uma outra visão de mundo, e aí a gente costuma ficar muito impactado, querer aprender, por isso que no começo as coisas vão muito bem, e depois a gente começa a resistir. Não, mas não sei o quê, não é assim. Mas a mudança que nos assusta, né? Ela
ela pode ser muito bem usufruída na vida, não é o tempo todo, né? Na justa medida. Quer falar alguma coisa, Simon? Eu queria dar um exemplo bem trivial aqui, mas aconteceu comigo essa semana. Hum, Eu fazendo academia, né? E para mim era muito esquisito, porque tem dia que, sei lá, segunda-feira eu vou lá e corro na esteira, mas parece que eu sou o Bolt, consigo correr lá velocidade 13, mas na terça, na mesma esteira que eu faço questão de ir na mesma esteira, parece que eu só estou indo conseguindo na velocidade 8. E isso começou a me incomodar, porque, pô, até então, o meu corpo já deveria ter se acostumado e tal. Aí eu comprei um iPhone novo agora essa semana e ganhei grátis 3 meses de um AP Fitness aqui dele. E aí a coisa mais clichê, mais piegas possível, que é um professor meio coach que vai te ensinar os exercícios. Só que esse coach falou uma coisa tão interessante, falou assim, ó, eu vou aqui começar na esteira, mas lembra de uma coisa, todo dia é um dia. Tem dia que você vai correr muito aqui na esteira, no outro, se você não correr, não estranhe, apenas continue. É normal. É um exemplo bem trivial, mas é mais ou menos isso, né? Eu já estava com a maravilhoso. crença aqui, ó, que na psicologia esses modelos talvez é chamar de crença, né? São as crenças limitantes. Já estava com a crença que, meu Deus, meu corpo não está adaptando, não, e é normal. Um dia vai ser assim, outro dia não. São certezas que nos aprisionam. E aí, então, eu vou contar outra história, porque eu adoro isso. Uma analisante minha que acaba de ter bebê, tem uma menina de 2 meses e está indo muito bem, e é uma mulher muito disciplinada, entendeu? Para comer, para fazer ginástica, ela se cuida muito bem, mas ela é muito saudável, emocionalmente. Ela não é aquela, tem que ser assim. E aí, a menina dela falou, Luciene, cheguei à seguinte conclusão, eu achei isso lindo, né? Que não adianta eu fazer expectativas com a minha filha e simplesmente pensar, essa noite ela dormiu bem. Não quer dizer que a noite seguinte ela vá dormir. Vamos ver, cada dia é um novo dia, a gente tem recursos para lidar, mas eu não vou ficar pensando, nossa, será que ela vai ter cólica? Será que ela vai ter trabalho? Tem dia que vai, tem dia que não vai. É muito por aí a nossa vida, é isso mesmo. Agora, a gente, bem por causa dos modelos, a gente entra numa viagem mental no tempo. A capacidade que o ser humano tem de viajar no tempo. Ai, 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 mas é mental essa viagem, né? Então, os modelos podem ser úteis quando precisamos escolher entre várias opções diferentes, já que nos permitem, com base em nossa experiência anterior e interior, não se esqueçam, avaliar mentalmente cada ação e fazer a nossa escolha. Tudo isso que a gente falou agora, né? Escolha no mundo real. Agora, essa tal de viagem mental no tempo, ela é uma ferramenta poderosa do sistema dopaminérgico. Ela nos permite experimentar um futuro possível. Então, viajar no tempo mentalmente eu estou lá já. E cuidado, essa é a grande questão da nossa vida, é ficar lá demais, né? Mas ela é irreal, mas ela nos permite sentir como se a gente estivesse lá. Gente, é um recurso fantástico, é um recurso que merece ser bem usado. Essa viagem depende de modelos, pois temos que fazer previsões sobre situações que ainda não vivemos. Temos que responder perguntas como: minha vida seria diferente? Se. O que aconteceria? Sim. Qual é o meu ganho? Se. Né? E fazendo essas perguntas, a gente vai fazer escolhas. A grande palavra. Olha o tamanho que fica. Poder escolher, que é o que a gente não consegue na neurose, nas certezas dos modelos, a gente não escolhe, a gente repete automaticamente. É isso, é isso, é isso. A gente nem viu as outras possibilidades. Então, sendo um mecanismo que nos permite fazer todas as escolhas conscientes na vida, a viagem mental no tempo é de uso constante. É interessante, né? Ela está falando consciente. Então, nós estamos mexendo aqui com escolhas. Para o cérebro, cada decisão, escolha deliberada sobre o futuro é atribuição do sistema dopaminérgico e de seus modelos. Seja você um cliente, aí essa frase vai pegar vocês. Seja você um cliente decidindo que comida vai pedir num restaurante.
seja o presidente de um país decidindo se dará início a uma guerra ou não. Olha o tanto que isso é sério, porque eu vou usar os meus modelos para pequenas ou grandes coisas, as minhas crenças para pequenas ou grandes coisas e as minhas certezas. Luciene, não tem jeito da gente não lembrar daquela frase do Quintana, né? O passado não reconhece o seu lugar. O passado não é assim, e vem, e vem. E aí, do mais trivial até aquilo que mais vai incapacitar. Eu fico pensando assim, até mesmo o nosso processo de fazer escolha, o tanto que é sofrido, o tanto que vai lá e decide logo, o tanto que sabe? Não Que é assim, legal! até Será porque que a gente pode... fala. é porque eu fico pensando assim, quando a gente fala assim, fazer escolha e tal, porque isso pode ser uma coisa também muito neurótica ou mais liberta, entendeu? Aquela escolha assim muito pensada, e o que será? Mas é mais garantido ou não é? E o que vão pensar de mim? E é isso mesmo que eu tenho que fazer? E é agora, não é agora? Enfim, ou pode ser uma escolha que eu falo, olha, vi que é desse jeito e vai ser desse jeito, ou até mesmo uma escolha impulsiva demais que nem refletiu nada, sabe? Não é? Eu fico De tudo um pouco. E aí me ocorre propor a vocês para a gente pensar a ideia do modelo, que até agora a gente vem tratando como algo, né, terminado, com certeza, um modelo flexível. Vamos pensar nisso? A gente junta as duas coisas. Modelo, eu tenho um modelo. Geralmente, quando eu vou fazer faxinona na minha casa, eu não gosto, não, eu fico super cansado, não sei o quê. Tá, mas eu não sei. Então, a ideia de um modelo que nos guia, mas que é flexível também. Então, essa viagem mental no tempo é a gente imaginar um futuro que vai ser como eu imagino que vai ser por causa dos meus modelos. Então, essa que é toda a delicadeza. E aí a gente tem que lembrar que minhas escolhas, meu próximo passo na vida está está dependendo disso. Não é pouca coisa. Se você tiver modelos errados, você está ferrado, né? Aliás, isso vai ser dito aqui, né? Aí a gente fala, o ajuste de nossos modelos ao mundo real é muito importante. O ajuste dos modelos. Se nossos modelos forem ruins, faremos más previsões. Olha, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Previsões. Aliás, vamos puxar essa palavra, né? Porque é uma previsão. Eu prevejo. Más previsões sobre o futuro. E eu chamei de neurose, né? E, consequentemente, más escolhas. Modelos ruins da realidade podem advir de falta de informação, dificuldade com pensamento abstrato e obstinada persistência em suposições erradas e antigas, agarrado no osso, a história. Eu não mudo, não. Pressupostos ruins podem ser prejudiciais a ponto de provocarem doenças psíquicas como ansiedade e depressão. Pressuposto. Vai ser ruim. Eu sei que vai, eu tenho certeza. O contrário também, né, gente? Vai ser uma maravilha. Aí chega lá, não é, e a pessoa não dá conta nem de lidar com a realidade, né? Muito bem, olha só essas medidas. Gostaram das fitas métricas? À medida que adquirimos experiência com o mundo, podemos desenvolver modelos cada vez melhores, o que é a base da sabedoria. Nós abraçamos modelos que funcionam bem e descartamos modelos que não nos levam aonde queremos ir. E para melhorar nossos modelos, temos as informações transmitidas por gerações anteriores. A sabedoria popular, o conhecimento herdado de grandes cientistas e pensadores. A história do cérebro cooperativo que eu falo, a gente vai aprendendo. Por quê? Porque aprendendo a fazer novos modelos e fazer novas leituras da realidade também, né? Então, mais uma.
Olha, eu falei para vocês, eu prometi que a história de modelo ia render aqui, que é para não esquecer, né? Que eles são as bases da nossa previsão de futuro. Então, modelos são ferramentas poderosas, mas podem nos prender em determinados modos de pensar, levando-nos a desperdiçar oportunidades de melhorar nosso mundo ou simplesmente de sobreviver. A dopamina constrói ou destrói modelos dependendo de nossa percepção. Ambos casos exigem que pensemos em coisas que ainda não existem, mas podem existir no futuro. Ou seja, coisas que não existem, coisas boas ou coisas ruins. Né? E eu achei essa imagem muito interessante. Encaixa ou não encaixa? Funciona ou não funciona? Vai me causar problema ou solução? De novo, né? Precisamos aprender a perder, a fazer a ruptura de modelos pré-existentes. Agora estamos nós aí, o dar conta de mudar modelos. Ficou até bonitinho, né? Mudar modelos, mudar crenças, mudar certezas, né? Que elas precisam ser desmontadas, destruídas, desorganizadas, para que o problema ou desafio seja visto de uma forma nova e novas soluções sejam encontradas. Ficou muito bonitinho, ficou, gente? Eu adoro essas imagens. Vocês estão vendo a bagunça aí dos livros e tal, né? Depois que eu aprendi a fazer esses slides com a Rejane, eu me deleito.